o número de mulheres que ficam sozinhas com a criação dos filhos. A gente está falando de 43%. É muita mãe, né? Vamos bater um papo sobre esse assunto agora? Você se identifica, conhece alguém que vive essa realidade? Como é que fica o psicológico dessa mãe e dessa criança? Sobrecarga? Manda pra gente o seu comentário, porque a Aline Hessel já entendeu, né, que ela vai ajudar muita gente hoje. Obrigada, Aline, pela sua participação. Boa tarde, viu? Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A gente também recebe aqui a Bruna Aquino. Ela é advogada, vai tirar suas dúvidas, as perguntas que você já pode começar a mandar pra gente no nosso WhatsApp. E a Miriam Donato. Miriam, obrigada pela sua presença. A Miriam, olha, a história dela é de partir o coração, né? Conta pra gente, volta alguns anos aí, o que aconteceu com as suas filhas? O pai sempre foi ausente, assim, nunca foi bom pai, mas só que ajudava, né? Quando vivia comigo, ajudava, mas depois que foi embora, abandonou, na verdade. Tipo assim, sumiu por quase um ano. Depois apareceu pedindo guarda compartilhada, do nada. Sumiu, desapareceu do mapa, de repente apareceu pedindo guarda. Eu sofri muito, eu não queria, mas só que o juiz concordou. E, na época, ele ofereceu 250 de pensão. Aí eu não concordei, mas ele falou que ia fazer acontecer, eu deixei. Aí, de lá para cá, até hoje, esses anos todos, ele só manda 250, mas na pandemia teve uma época que não mandava nada. E não dá nenhuma atenção para as filhas. E ficou tudo nas minhas costas, e ele não tem nenhuma... Eu sei que é muito comum as pessoas até misturarem os assuntos, a pensão com a guarda, a gente tem que separar um pouquinho, mas nessa história dela, nem a pensão e nem a guarda, ele se fez presente. Isso. Né? E como é que ficou, como é que a expectativa, porque foi algo que ele pediu, ele tentou correr atrás disso, depois que conseguiu na justiça, nem apareceu. Eu entrei em contato com ele, aí ele falou assim que a mulher que estava com ele no momento não concordou. Aí ficou por isso mesmo, nunca buscou, não dá nenhuma atenção, abandonou mesmo. Doutora Bruna, vamos explicar, começar distinguindo para o pessoal de casa, porque muitas pessoas confundem também esse conceito de guarda compartilhada. Explica para a gente. Boa tarde, Beta. Obrigada pelo convite. A guarda compartilhada, Beta, nada mais é do que um compartilhamento das responsabilidades, né, e das decisões que são relevantes para a vida da criança. Então, por exemplo, questões de saúde, questões de educação, questões que fazem parte do cotidiano da vida da criança, do adolescente, devem ser decididas de forma conjunta pelos genitores. E não basta ter meramente um papel, um acordo, né, que coloque algumas obrigações, digamos assim. É preciso que esse genitor se faça presente, que ele esteja ali ativamente participando dessas decisões, convivendo com a criança, dando afeto, dando carinho, dando a segurança que essa criança precisa, né, para se desenvolver bem, inclusive no aspecto psicológico também. Não é necessariamente ficar uma semana na casa de uma semana na casa de outro, ficar 15 dias na casa do pai, 15 dias na casa da mãe. Não é necessariamente. Se for para o bem da criança, que seja bem-vindo. Mas é ter esse compartilhamento das decisões da vida da criança. Exatamente, porque o compartilhamento da guarda não pode ser confundido com a alternância de residências. A criança vai ficar metade do tempo com a mãe e metade do tempo com o pai. Não quer dizer isso. A criança ela vai ter um lar de referência. Possivelmente, né, na maior parte das vezes, ainda é comum no Brasil que o lar de referência seja o lar materno, mas conviverá, né, com o outro genitor. Então, o genitor ele vai participar no dia a dia, vai poder buscar na escola, vai poder opinar de questões relevantes para a vida dessa criança. Então, assim, a gente tem que romper com essa ideia de que compartilhamento de guarda é que a criança vai morar metade do tempo com cada um dos genitores. Não é isso. É compartilhar decisões relevantes da vida da criança ou do adolescente. O que a gente pensa que deveria ser o básico, né? A gente está falando de um meio a meio nas decisões de um pai e de uma mãe presente na vida dessa criança. Vamos ler alguns comentários que já chegaram para a gente? Manda para a gente também. Já sabe o número do nosso WhatsApp? Está aqui embaixo, ó, 99942-2478. Você pode também escanear o nosso QR Code, já fala diretamente aqui com a gente, viu? Olha, tem uma mãe dizendo, eu vivo isso aí, minha filha tem 13 anos, o pai
nunca pega nem para passar férias, tá? Para nada. Manda só R$380 e não ajuda com mais nada. Eu queria saber se tem como a gente rever isso e tirar a guarda compartilhada. Daqui a pouco a doutora Bruna pode responder. Tem outro comentário. A minha filha colocou o pai do meu neto na justiça. Ele agora só paga a pensão, não tem vínculo com o filho, nem nada. A gente não sabe, Aline Récio, para quem que isso é pior. Para a criança, né, que cresce sem aquela referência da presença do pai, ou para a mãe, que com certeza se sobrecarrega muito, né? Com certeza, não só nas tomadas de decisões, mas essa mãe, ela muitas vezes precisa trabalhar, precisa ter as obrigações dela, né? E ter o pai ali presente, ter uma figura que a gente sabe que tem o amor pela criança, que tem um cuidado, inspira uma confiança maior na mãe, deixa ela mais tranquila para poder ter a vida dela, poder ter o emprego dela, ou poder cuidar de quem quer que seja que ela precise. Agora, os prejuízos, de fato, envolvem todos aí nessa história, e eu acho que até mesmo, inclusive, o próprio pai, né? Mas certamente ele é o menos prejudicado. A criança, ela precisa ali dessa explicação, eu acho, sabe? Eu não preciso dizer necessariamente, nossa, a criança precisa da presença do pai. A gente sabe que no nosso país, a maioria não tem, né, essa presença. Mas é, sim, uma presença importante, mas principalmente com essa ausência, como que essa criança percebe essa ausência? Porque a criança, ela não tem a capacidade de perceber, não, meus pais se separaram e aí meu pai não quis mais saber da minha mãe e eu estou num bololô. Muitas vezes essa criança acredita que o pai a abandonou, não quis ficar com a família, não quis ficar com aquela criança, e isso traz uma série de consequências no crescimento, no amadurecimento e nas futuras relações que essa criança vai ter na vida adulta. Que forte isso, né? Porque já é difícil para a criança entender a separação dos pais e ainda deixar de existir a relação que existia antes com o filho. Como é que foi isso? Você percebe esse impacto na vida das suas filhas? Sim, abalou muito, assim, elas ficam... Quando alguém pergunta sobre pai, elas falam, saiu para comprar cigarro, nunca mais apareceu. Elas comentam assim e dá para perceber, assim, muita revolta. E para você, Miriam, como é que tem sido a sua vida dos últimos 13 anos? Foi muito difícil, batalhei muito. Claro que eu tive algum apoio de algumas pessoas em alguns momentos, graças a Deus. Foi muito difícil, sofri muito. Hoje em dia que está melhor, que é mais velha, ficou de maior e já está trabalhando, né? Mas foi muito complicado, só Deus sabe. O que foi mais difícil para você nesse equilíbrio todo? Mais difícil foi alguém adoecer, uma delas adoecer, e eu ter que lidar com isso sozinha, gastos, principalmente gastos, adolescência, dificuldades na adolescência, que eu tenho que levar tudo sozinha, me sinto sobrecarregada, né? Sobrecarrega muito. E ainda trabalhando? Trabalhando muito. Complicado, né? Botar comida em casa, pensando na educação das crianças, tomada de decisões, aí se adoece. Como é que fica a cabeça psicológica dessa mãe? Vou ler mais comentários? Boa tarde, eu não queria me identificar. Eu mesmo tenho uma bebê de 1 ano e 2 meses. O pai nem registrou. Então, sou eu sozinha, né? Para tudo com ela. Tem outro comentário. O pai da minha filha fez DNA, deu positivo. Só veio vê-la depois de 6 anos, pois ela me cobrava muito. Aí falei que ia denunciar ele por abandono. Aí agora ele quer vê-la, né? Acho que é isso, mas só que acho que agora que ele não quer a filha. Deu a entender que é isso. Boa tarde, Roberta. O juiz obriga o pai a compartilhar a guarda, mas eles só pegam quando querem e ainda colocando ordem. Vamos parar nesse comentário aqui? Como é que fica essa determinação? Se o pai não está cumprindo, o que a mãe pode fazer pela criança? Beta, existem formas de tentar reaproximar o pai do filho, né? Esse pai ausente. Mas na prática a gente vê que muitas vezes isso acaba sendo pior até para a própria criança, colocá-la numa situação ali forçada, né? Em que o genitor até possa ter um momento ruim e que cause ainda mais danos para essa criança. Então, assim, existem outras formas de tentar compensar uma situação como essa. Por exemplo, pedir um aumento da pensão alimentícia, já que essa mãe precisa se dedicar mais para o cuidado familiar, porque justamente cuida sozinha dos filhos, né? E hoje, né, a gente teve recentemente uma alteração legislativa que
veio reconhecendo algo que já estava reconhecido nos tribunais pátrios, que é o abandono afetivo. Então, assim, essas crianças, né, e adolescentes que passam por essa situação de abandono, que tem um pai negligente ou uma mãe também que não participe da vida deles, né, e que isso traga um impacto para a vida dessas crianças ou adolescentes, em outro momento elas podem até mesmo ajuizar uma ação por abandono afetivo, porque hoje a legislação brasileira reconhece que o abandono afetivo é inclusive um ilícito civil e que ele é passível de indenização. Então, hoje, além, né, da gente ter jurisprudências, decisões dos tribunais já consolidadas nesse sentido, é possível também buscar a justiça para tentar trazer um amparo, né, no aspecto indenizatório para essa criança, para esse adolescente, né, que se viu nessa situação de desamparo ali do outro genitor. A gente até trouxe esse assunto aqui no Fala Espírito Santo dias atrás. E aí teve uma pergunta de uma telespectadora, logo no início, ela quer saber, tem como rever isso e tirar a guarda compartilhada? Sim, se o genitor que compartilha a guarda com o outro genitor, a genitora e a genitora ali, que estão naquela situação de compartilhamento, se a gente percebe que um deles não está cumprindo com os deveres que são inerentes ali ao compartilhamento da guarda, é possível ingressar com uma nova ação judicial e pedir para que o juiz reverta, então, aquela situação, porque a guarda, assim como os alimentos, a gente fala que não faz coisa julgada material, ou seja, são assuntos que podem ser revistos a qualquer tempo, desde que em benefício do menor ou do adolescente. Tem muitos comentários aqui. Eu entrei com a separação já faz 4 meses e o pai não dá ajuda para nada, o juiz não determinou a pensão, ela quer saber se demora mesmo, o que ela pode fazer. Tem outro comentário aqui também que chegou para a gente de Linhares. Tudo bem, Linhares? Obrigada, viu, pela audiência. Um beijo para a galera de Linhares. Olha, eu estou te assistindo, eu passo por isso até hoje. O meu filho já tem 17 anos, ele nunca procurou o pior, que morava na mesma rua. A mulher dele não deixava, eu me divorciei dele. Aí, no meio desse divórcio, que foi nesse ano, o advogado entrou com a pensão e ele só dá R$200. Outro comentário, Beta, boa tarde, me chamo Aline, eu tive um relacionamento de 15 anos, tive 3 filhos, o pai não pagava pensão. Entrei na justiça com guarda compartilhada, ele paga hoje R$480 para 3 filhos. E ainda acho que está pagando muito, tá? Não pega as crianças nas férias, nem a cada 15 dias. Como é que eu faço para estar retirando a guarda? Olha só, é revoltante. E a doutora Bruna tinha comentado o seguinte, às vezes é pior forçar essa relação. No ponto de vista da psicologia, Aline, o que você diria? Não, com certeza. Se esse pai não está demonstrando interesse, se ele não está tomando iniciativa, ou mesmo quando há o diálogo, porque existem várias realidades, existem várias possibilidades, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Podem existir pais que não estão em condições financeiras, não que justifique, porque a mãe não tem opção de estar com a condição ou não financeira, né? Não há justificativa para isso, mas ainda assim a gente precisa considerar cada caso, cada situação. Mas, de fato, o pai, forçar a criança a conviver com o pai, isso pode trazer alguns riscos, sim, até mesmo de abuso, de violência, de agressão, que vai prejudicar ainda mais. Se aquela criança, pelo menos na ausência do pai, ela pode fantasiar, é possível ainda ela criar ali uma imagem daquele pai. Agora, se na presença desse pai há agressividade, há abuso de drogas, há um comportamento que não é saudável para a criança, de fato, o distanciamento desse pai se torna até mesmo mais saudável do que a presença dele. Tem outro comentário aqui, infelizmente isso fica só no papel. Pensão não paga atenção, exatamente o que a gente está falando. Não paga carinho, não paga amor. Sabe as palavras dessa doutora? Boa tarde, eu gostaria de saber se na guarda compartilhada tem que pagar pensão. A gente não pode misturar os assuntos, né, doutora? Tem que pagar, né? Sim, com certeza, Beta. Porque, como eu expliquei anteriormente, o compartilhamento da guarda é o compartilhamento de responsabilidades. A criança continua tendo as necessidades dela ali que precisam ser supridas. E o que você espera, Miriam? O que você gostaria hoje para suas filhas? Eu não tenho mais... não espero mais nada dele, assim. Eu não acredito que ele vá dar alguma atenção, ainda mais agora que elas estão maiores, né? Eu acredito que ele pensa assim, começa a trabalhar e se vira, mas eu espero que elas cresçam superem, né? E superem, aí viram e se transformem em mulheres guerreiras, né? É esse todo o seu esforço, né? Isso, por elas. Isso. Fica difícil, né, Aline? A mãe
se desdobra para dar atenção, para dar a comida, para dar o amor, o carinho para as filhas. E a gente está falando aí de 43%, né? É uma quantidade de mães que ficam sobrecarregadas diante desse cenário. Fica difícil, né? Sim, com certeza é uma realidade triste e que acaba pesando muito sobre as mulheres. Por isso que a importância de ter não só a responsabilização desses homens, mas também ações públicas, né? Então, creches públicas, escolas públicas, isso já contribui e muito para a vida da mãe, da mulher, para poder compartilhar, que seja com a escola, um ambiente seguro, um ambiente que a criança vai poder crescer e se desenvolver, certamente em tempo integral, porque não existe emprego, né, de Isso que eu ia falar, integral, hein? Exatamente, isso com certeza o apoio público tem o dever de ajudar essas mães. Tá certo. Obrigada, gente, pelo nosso debate de hoje. Uma ótima tarde. Dá um beijo nas meninas, tá bom? Beijão.